A gente pensou que seria fácil. Basta jogar sementes e elas vão cair nos locais certos, nos corações certos, e vão se multiplicar, vão frutificar, e está tudo resolvido. O simples fato de a semente às vezes ter caído numa terra boa, não necessariamente significa que ela vai ser tranquilo. Significa que tudo vai ocorrer bem a partir dali. Mas é interessante que o dono da plantação, ele faz um pedido. Ele simplesmente diz: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Deixem que eles cresçam juntos. De tempos em tempos, eu tento me aventurar um pouquinho na cozinha, fazendo alguns tipos de comida diferente. E às vezes, nessas aventuras, uma das coisas que chama atenção é como a gente vai lidar com o tempo. Quanto tempo as coisas levam até ficar pronto? Algum tempo atrás eu tentei fazer pão. Quanto tempo leva todo o processo? A gente erra muitas vezes. Esses tempos atrás alguém me perguntou: pastor, mas quanto tempo leva para, por exemplo, fazer um churrasquinho? Assar uma carne? Porque, preste atenção, por mais simples que isso seja, se é pouco tempo, pode ficar crua demais. Se é muito tempo, pode ficar dura demais. Às vezes, o tempo pode influenciar profundamente nos convidados de vocês, na refeição que vocês estão assim oferecendo. Pode, sem querer, estragar tudo. Semana passada, nós ouvimos falar sobre essa parábola do semeador. Esse semeador é generoso. Ele pega as suas sementes e joga em todos os lugares. Onde ele está passando? Na beira do caminho, no lugar pedregoso, no meio dos espinhos, até mesmo na terra boa. Ele lança sua semente em todos os lugares. Ali o foco não era tanto tempo, paciência, misericórdia. Ali o foco era: lance a semente, porque a palavra de Deus tem poder. E o que essa palavra faz, como diz lá o profeta Isaías, ela não volta vazia. Nós cremos que a palavra de Deus tem poder e aonde ela é lançada, ela não volta vazia. Essa parábola, apesar de tocar os mesmos assuntos sobre plantio, sobre sementes, ela tem um enfoque diferente. Não tanto no criar a fé ou no início da fé. Essa parábola tem muito a ver com tempo, com paciência, com esperar. Quanto tempo vou precisar esperar? Quanto tempo preciso conviver com o mal? Quanto tempo vou precisar estar ao lado do joio? Olha, os servos da parábola, se vocês lembrarem um pouquinho do início da parábola, eles perguntam isso. Eles se questionam com a realidade do mal, a realidade do pecado, da maldade no mundo. E de uma maneira ou de outra, eles tentam até mesmo resolver a situação. Senhor, deixa que a gente tire isso daqui. Porque a gente não quer conviver com a realidade do mal ao nosso redor. O que mais intriga nesse texto é que o dono, ele ouve isso, ele reconhece a realidade do mal, mas ele não faz nada. Não é que ele não faz nada, ele disse assim: deixem ali. Deixem ali. Essa parábola, ela mistura dois tipos de sentimentos: paciência e confiança. Paciência porque o dono da plantação não quer que a gente tire. E a gente vai precisar conviver com isso até a colheita. Confiança, justamente porque não cabe a nós fazer por nós mesmos essa seleção de quem é joio e quem é trigo. E isso não é nossa responsabilidade. Mas essa responsabilidade inteira de quem? De Deus, do Filho do Homem. E quem vai fazer isso não somos nós, mas são os anjos enviados pelo Senhor. Mas viver com paciência e confiança não é tão simples assim. Porque, por um lado, se a gente pensar nesse lado da paciência, facilmente a gente pode tolerar o mal.
Já que o bem e o mal vão existir juntos, por que eu vou denunciar as injustiças, os problemas, as situações que estão ao nosso redor? Deus vai resolver isso lá no último dia. Deixe isso com Deus. E quando a gente faz isso, a gente acaba talvez silenciando a lei, ou não nomeando as angústias, as injustiças do mundo ao nosso redor. Deixa, Deus vai resolver lá no último dia, não cabe a nós. Agora, se eu para o outro lado, talvez se eu quiser exercer um pouco desse juízo futuro, quem sabe eu vou falar assim, não, Deus deseja isso, eu vou fazer isso já agora, já vou fazer aqui. Vamos de repente fazer, resolver essa situação do joio e trigo. Vamos de repente fazer um condomínio cristão aqui. Vamos fazer uma cidade cristã. Só dos cristãos, só de quem é filho de Deus. Ninguém fora que não crê vai poder entrar aqui. Aí a gente está no céu, na terra, né? Deus também não pede para que a gente faça isso. Tente identificar por nós mesmos, esse pode e esse não pode. Não cabe a nós fazer isso. Percebam, se a gente foca num aspecto, a gente corre o risco de tolerar as injustiças e não nomear. Se a gente corre do outro lado, o evangelho não é mais anunciado. E a graça de Deus, ela fica silenciada. Nós somos chamados a viver em paciência e confiança na missão do nosso bondoso Deus. Quando a gente olha para essa parábola, ela é uma parábola recheada de elementos do plantio das sementes. Eu não conheço todos vocês, mas não acredito que seja o contexto de todos nós aqui. Talvez da nossa família, mas aqui, na realidade, no contexto de São Paulo, nós não somos tão acostumados com a colheita, com os ciclos e com as sementes. Estou certo ou errado? Estou certo, né? A gente não é acostumado, mas a gente consegue conectar isso que Jesus está dizendo. Mas tem um aspecto aqui que eu acho que é mais próximo de nós do que a gente imagina. Porque essa relação de trigo e de joio, muitas vezes, ela é conectada com a realidade de que a igreja ela está presente no mundo. E o mundo, nesse sentido, a gente pode dizer que é a cidade. Nós estamos dentro da cidade. E a cidade, nesse sentido, onde as pessoas, elas vivem, elas convivem. Essa realidade do mundo pecador é onde as pessoas caídas em pecado vivem. E no meio dessa realidade, a igreja está presente. Então essa relação de trigo e de joio funciona muito bem quando a gente olha nessa perspectiva. Nós somos chamados como igreja de Jesus a viver na cidade. Então a gente pode até usar um termo missão urbana. Nós semeamos, até teve um simpósio uns anos atrás, nós semeamos no concreto. Essa semente que habita e frutifica nessa realidade do mundo pecador e nessa realidade do contexto onde nós vivemos, na cidade onde Deus assim nos colocou. A ideia não é olhar toda a parábola, mas eu quero focar porque essa parábola ela vai sendo repetida de tempos em tempos. Mas eu quero chamar a atenção um pouquinho nessa relação daquilo que Jesus fala para a multidão e naquilo que ele explica para os discípulos. Vocês conseguem ir olhando essa relação? O homem que semeou, quem que é? É o filho do homem. A boa semente, o trigo, né, que pertencem ao reino, são as pessoas que pertencem ao reino. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. O terreno é o mundo. E aqui a gente pode dizer, as pessoas que vivem nesse mundo estão reunidas num contexto urbano, de cidade. O inimigo é o diabo. A erva ruim, o joio, pertencem ao maligno. A colheita, ponto 8, é o fim dos tempos. Quem vai colher? Jesus diz, é claro, são os anjos que vão colher. O joio queimado é a condenação. O trigo no depósito, aqui muda a metáfora. Não é mais um contexto de semente, de plantação, mas o povo de Deus brilhará como o sol. Não é aleatório isso. A gente não vai refletir sobre esse ponto no culto de hoje, mas se conecta com Daniel 12. E tem uma promessa eterna da glória de Deus. Mas onde a gente vai focar um pouquinho hoje? Naquilo que Jesus não explica. Interessante, né? O ponto 6 e o ponto 7 ali
são dois momentos onde Jesus não explica, ele explica todo o resto, em forma detalhada, mas esses dois momentos do meio ele não explica. E eu acho que é interessante a gente trazer para a nossa reflexão hoje. A pergunta que eles fizeram ali no ponto 6, né? Qual que foi a pergunta? De onde que será que veio esse joio? Né? Onde será que veio esse joio? A resposta que a gente tem, não sei se a gente gosta muito. Foi o inimigo que fez isso. Jesus não explica, isso está na parábola, não está na explicação de Jesus. O inimigo fez isso, mas Jesus não explica o que é essa relação. Mas se a gente for parar para pensar, são perguntas que a gente faz hoje. Quais são as perguntas? Por que, Senhor? Por que há tanta maldade no mundo? Se o Senhor é um Deus bom, por que permite que tantas coisas ruins estejam acontecendo? Por que a gente precisa conviver com a realidade do mal? Com problemas, com dificuldades? Por que há tanto joio ao nosso redor? Por que há tanta maldade? Por que o pecado é tão aparente ao nosso redor? Jesus não explica, ele simplesmente permanece com aquilo que o dono da plantação falou, foi o inimigo que fez isso. O segundo ponto dessa parábola, já que o inimigo fez isso, o que a gente pode fazer? Qual foi a segunda pergunta? O Senhor quer que a gente arranque o joio? O Senhor quer que a gente resolva esse problema? Que a gente tire o mal dessa plantação aqui? Vamos terminar com isso? E qual que foi a resposta? Deixem. Deixem. Interessante aqui a palavra femi, ela tem vários significados. Ela pode dizer permita, conviva, e até em alguns contextos é perdoe. Afirme, perdoe. Olha só o que Jesus está nos convidando a pensar aqui. Permita, conviva, deixe, até mesmo a gente pode dizer perdoe. Refletir sobre isso é algo necessário para o mundo que a gente vive. É necessário. Porque para quem Jesus está conversando? Para quem Ele está refletindo essa mensagem? Para os seus trabalhadores, para os seus discípulos, para a sua igreja, para nós? Ele está dizendo para mim, está dizendo para vocês, deixe, conviva, viva, até mesmo perdoe, esteja envolvido na sua cidade, leve a própria luz de Cristo, pegando já a imagem final, né? Peguem a luz que vocês receberam por serem filhos de Deus, no meio da escuridão do mundo, que é marcado pela falta da presença do Salvador Jesus. E eu acredito que Deus semeou você aonde você está. Lá onde você trabalha, nas coisas que você faz, ali onde Deus te coloca, Deus está te semeando no meio do joio, no meio das angústias, no meio das aflições, no meio do problema, no meio do mal. Mas você tem um propósito, Deus te coloca ali para convidar com que outros vivam o arrependimento e a nova vida. O profeta Ezequiel dá voz a algo muito importante que ele diz assim, Deus está dizendo por meio do profeta Ezequiel, vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Quase que a gente fosse conversar com os servos que fizeram a pergunta, vamos arrancar o joio? Assim, vocês pensam que eu quero que as pessoas que não creem morram? Você acha que eu tenho prazer nisso? Será que é isso que eu quero que vocês façam? Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Percebam, a parábola não nos permite dizer que no dia final, a quem é joio vai ser transformado em trigo. Não. Por minha própria razão ou força, por minha própria dedicação, eu não tenho como transformar o joio em trigo. Mas Deus tem. Mas o poder da palavra de Deus já nos transformou em inimigos em amigos, em pessoas afastadas em amigos dele. Deus já nos trouxe para dentro do seu reino.
Deus já nos colocou aqui dentro da sua igreja. Deus já nos inseriu nessa comunidade de fé. Sim, assim como nós refletimos na semana passada, Ele tem poder. E talvez seja por isso que Jesus ele não explica essa parte da parábola, mas Ele simplesmente diz: convivam com aqueles que estão afastados da presença de Deus. Permitam-se estar ao lado dessas pessoas como luz do mundo, como sal da terra. Não se afastem, não se dividam, mas convivam e se permitam estar ali presente. Mas um dia sim será diferente. Um dia sim será diferente. Hoje nós somos semeados nessa cidade para justamente levar esse amparo. Mas um dia nós estaremos no novo céu e nova terra. E lá, quando nós ouvimos a revelação do Apocalipse de João, ele diz: lá no novo céu e nova terra não vai ter igreja, tá? Não vai ter templo. Na cidade celestial não vai ter igreja. Porque eu serei o templo, eu serei a igreja. Eu serei a luz, o candelabro, o cordeiro. Mas enquanto vocês estão aqui, enquanto ainda vivemos neste mundo, a igreja é necessária. A minha presença é necessária. Eu não quero que a igreja se afaste e viva isolada no mundo específico. Eu quero que vocês estejam no meio da cidade, no meio do mundo. Qual que é o propósito de estarmos no meio da cidade, no meio do mundo, como igreja de Jesus? Por que a igreja existe? Por que nós estamos reunidos aqui? Por que nós viemos ouvir a voz de Deus? Primeiro, para preservar aqueles que estão na fé. Esse não é um momento de entretenimento ou apenas de comunhão. O fato de você estar aqui hoje é para que o bondoso Deus em Cristo Jesus cuide da sua esperança e da sua fé. Que você saiba que você é um filho amado, resgatado pelo Senhor Jesus, e que Ele não te abandona, que nele você tem um descanso eterno. É por isso que Deus nos convida a estar aqui para cuidar de nós, para nos proteger, mas não só olhar no nosso sentido individual e pessoal, mas a igreja também existe para amparar os necessitados, consolar os oprimidos, resgatar os afastados, conviver com os inimigos. Sim, orar pelos aflitos. Cada um que está hoje aqui é um servo dessa parábola, convidado pelo Jesus a olhar para a cidade, para o lugar, lá onde vocês vivem, com a misericórdia do bondoso Deus. Tem um aspecto final que eu gostaria de tentar relacionar as duas parábolas, a parábola do semeador, vista na semana passada, com essa parábola do jogo do trigo. Vocês se lembram que a parábola do semeador, o semeador, ele é generoso demais. Ele não tem medo de perder recurso. Semente é caro. Semente custa. O tempo custa. Ele falou: não me importo. Eu jogo a semente em todos os lugares. O que me fez pensar nessa parábola aqui foi algo um pouco interessante, que pelo menos me fez pensar pessoalmente. Nenhum agricultor vai intencionalmente plantar uma semente onde ele sabe que tem joio. Acredito eu que ele não vai fazer isso de forma intencional. Mas eu acho que Deus ele é diferente, Ele pensa diferente de nós. E muitas vezes Ele lança a sua boa semente em contextos onde o joio já está lá vivendo, onde o joio já está ali presente. E nós somos inseridos dentro desse contexto para sermos luz e vida na vida das pessoas que estão afastadas do reino de Deus. Talvez seja assim que Deus vai utilizando a cada um de nós, vai preservando a igreja para que a sua missão ela chegue e atinja todos os lugares e a todas as pessoas. Qual o desafio que está diante de nós? É mostrar ou perceber que nós, como igreja, estamos sempre em missão. A gente nunca está
afastado desse propósito de levar o nome do Senhor Jesus. Porque, sim, aqui nós somos amparados e consolados, mas no momento que eu saio da igreja, ou eu saio da casa de Deus, a voz de Deus continua ecoando, e eu continuo convivendo, eu continuo vivendo, perdoando, amparando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Um dia Deus vai fazer essa colheita. Deus vai fazer essa colheita. Então, como diz o texto, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos colocar em pé.